E nós começamos o Liberdade de Opinião, edição desta terça-feira, para conversar direto com o jornalista Boris Casoy. Boris, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Liberdade de Opinião, hein? Bom dia, Rafael Colombo, bom dia, assinante da CNN. Bom, o tema hoje, pelo que vejo agora, é essa questão das vacinas, a questão da prevenção, não é, Rafael? Exatamente isso, Boris. O Ministério da Saúde reduziu de 10 para 7 dias o período de quarentena para pessoas com casos leves e moderados da Covid-19. Além disso, a recomendação é para que essas pessoas utilizem máscaras bem ajustadas do tipo N95, evitem aglomerações e não viajem até o 10º dia após o início dos sintomas. A mudança de orientação foi baseada em recomendações adotadas nos Estados Unidos e também no Reino Unido. A medida colabora, não é, Boris, para reduzir efeitos sobre o setor de serviços. A gente estava vendo agora os problemas no transporte aéreo, né? As empresas sofrendo com falta de mão de obra. O anúncio foi feito ontem durante entrevista do ministro da Saúde. Vamos acompanhar um trecho. Para pessoas que são imunocompetentes, e estão com Covid positivos em quadros leves ou moderados, o isolamento é de no mínimo 7 dias. O isolamento é de no mínimo 7 dias. Sem dúvida, a variante Ômicron, ela causa um número muito maior de casos. A gente tem observado esse aumento de casos, mas, felizmente, ainda não temos uma correspondência em aumento do número de óbitos. O que estamos observando em outros países, onde a transmissão comunitária aconteceu antes do Brasil, é que nós temos, naqueles onde a política de vacinação avançou bem, sobretudo em relação à dose de reforço, nós não temos observado um número de óbitos correspondente ao aumento do número de casos. Como o Brasil tem avançado muito em relação à nossa campanha de vacinação, nós podemos vislumbrar um cenário aqui no Brasil mais parecido com o que acontece em países como Espanha, como o Reino Unido, enfim. Essa é a nossa expectativa, Bom, Boris, queria que você falasse um pouquinho, então, sobre essa decisão do Ministério da Saúde, esses critérios adotados pelo Ministério da Saúde na sua avaliação foram pensados a partir de questões técnicas ou em questões voltadas para a política, para a economia do país? Rafael, eu acho que o Ministério da Saúde, como os ministérios de saúde no mundo todo, estão agindo no quadro de tentativa e erro. Você vê que há avanços, há flexibilizações e depois há recuos, novamente flexibilizações. Depende do momento do vírus. Não se conhece o vírus da Covid em nenhuma de suas formas, em nenhuma das suas cepas, porque nunca houve Covid antes do mundo. Então, existem suposições que nem sempre acabam concordando com a realidade, nem sempre acabam sintonizando com a realidade. Para definir esse quadro hoje, o ministro tem que falar o que ele falou, tem que dizer que tudo vai dar certo e tal. Eu diria uma frase do Chacrinha: estamos na mais perfeita confusão. Você vê que enquanto a flexibilização, o governo tenta a flexibilização, recua no número de dias de que as pessoas não devem sair na rua, recomenda a ampliação da categoria das máscaras, etc. Governadores estão preocupados com o aumento das internações nos hospitais. Em São Paulo, o número de mortes é menor, não é aquele morticínio no começo da Covid,
O número de internações nas UTIs também é menor, mas o número de internações nos hospitais também é muito grande. Então, se você me pergunta se é a área técnica ou a área política, eu acho que tem uma convergência. Primeiro, as pessoas estão cansadas, há 2 anos de prisão, vai e vem, indefinições, desemprego, fome, etc. E realmente isso deixa as pessoas impacientes, nervosas, e também prejuízos imensos para a indústria, para o comércio, para companhias aéreas, para o turismo. Quer dizer, as coisas estão paradas e a economia funciona com vasos comunicantes, né? Você para um pouco as companhias aéreas, prejudica o turismo na outra ponta. Você não tem funcionários, você reduz as vendas porque você tem problemas de logística. Enfim, nós vivemos um momento de confusão. Essa é a realidade. Tudo que está sendo decidido agora, se não der certo, tentativa e erro, pode ser tranquilamente modificado. Eu não vejo um caminho claro e mais uma advertência que eu ouvi hoje. Nem sempre o que acontece no exterior pode ser repetido com essa exatidão que se tenta repetir aqui no Brasil. É necessário adaptar algumas condições peculiares do Brasil e não transferir o que está acontecendo nos Estados Unidos, Inglaterra e França, a não ser os tratamentos. Mas o comportamento do vírus nem sempre é exatamente o mesmo. É isso, Rafael. Boris, você acha que os índices de vacinação por aqui são satisfatórios? A gente tem lidado com movimentos anti-vacina que agem de maneira muito intensa em boa parte do mundo. Aqui no Brasil, a voz dessa gente é bastante restrita, embora entre essas pessoas existam algumas com bastante poder, né? O patamar de vacinação que nós atingimos até agora, para você, é satisfatório? Está dentro do que você esperava? Ou a gente podia fazer melhor até para estarmos mais preparados para o avanço da Ômicron? Rafael, eu não sou um especialista, não sou médico, eu sou um estudante de veterinária. Dá para entender um pouco os homens, você estudando veterinária, mas eu não tenho o domínio ainda da ciência nem da pesquisa para ter uma resposta perfeita. Essas interferências que no Brasil são chefiadas pelo presidente Bolsonaro, de negacionismo, claro que acabam tendo uma interferência na vacinação. Agora, eu tenho visto na imprensa internacional seguidas manifestações de especialistas muito admirados com a vacinação na América Latina, especialmente no Brasil, com a vacinação, com a rapidez da vacinação. Por que isso? Porque nós temos no Brasil um preparo, uma infraestrutura modelar para a aplicação de vacinas. Nós conseguimos, por exemplo, erradicar a poliomielite. Então, tem uma estrutura muito boa, capaz de aplicar milhões de vacinas em pouco tempo. Então, isso nos ajudou muito. Imagine se a gente tivesse começado, se não houvesse aquele negacionismo inicial, não compro da China, não, vamos esperar, não, o Butantan não serve. Se a gente não tivesse esperado esse tempo todo, como já teríamos avançado em termos de vacinação. Então, eu vejo, comparando com o exterior, pelo que salta aos olhos, que o sistema de vacinação no Brasil
em termos de velocidade e eficiência, vai muito bem. E é importante saber disso, porque é a única coisa que a gente tem certeza que pode ajudar nessa redução, nesse combate à Covid em todos os seus tipos. Agora, tem essa Ômicron que se transmite rapidamente, muita gente não sabe que está contaminada, está assintomática, continua espalhando a doença. Então, eu repito, resumindo a resposta da sua pergunta, a vacinação brasileira não é só boa, é considerada no mundo como um exemplo, como excelente.